Queridos amigos da TV A Caminho da Luz e também da Rádio Clube de Itapira, as nossas saudações. Nós queríamos agradecer então ao nosso querido Chicão da Tec, da Rádio Clube, e também o nosso querido Gabriel, que está sempre aqui na TV A Caminho da Luz, nos auxiliando em nossa programação. Agradecemos por mais uma vez podermos estar juntos falando dessa obra fantástica que é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoado seja esse momento, pela qual todos nós podemos falar um pouquinho da vida, da morte, das repercussões, falarmos daquilo que até então o homem não conhecia, mas que hoje Deus permitiu que nós nos adentrássemos ao mundo espiritual, conhecêssemos um pouco as muitas moradas da casa do Pai, como nos ensinou Jesus. E o primeiro bloco, como você já sabe, é o estudo do livro Nosso Lar, onde estudamos uma cidade no além. E nós vamos junto de André Luiz estudar esse livro. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, caro Sérgio, caros telespectadores e rádio ouvintes. Que Deus, o nosso Pai, abençoe mais esta oportunidade que estamos tendo de falar em nome do Espiritismo cristão. Hoje nós vamos ver o capítulo 15, a visita materna. Nós vamos ver então um belíssimo diálogo de André Luiz com a sua mãe. E ela então vem visitá-lo. E é muito bonito esse reencontro dessa visita, dos quais então ele começa a ver algumas coisas a mais. Vamos então à leitura. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana não poderia, em hipótese alguma, ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Interessante, André, e nós poderíamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre um tema que até foi nos pedido para fazer na cidade de Caraguatatuba, o tema do milindre. Esse talvez seja um dos grandes empecilhos do crescimento do homem aqui na Terra. Basta que alguém diga algo que eu não queira ouvir, é o que basta para eu me ofender, para eu me machucar, para eu sentir rejeitado muitas vezes. E André Luiz faz essa avaliação, porque na lição anterior, vocês vão ver no capítulo 14, que Clarencio é muito claro com André Luiz. Ele chega a dizer as verdades para André Luiz. Num primeiro momento, ele quis refutar, mas depois imaginou ele que era importante essa condição. A vida no mundo espiritual nem sempre ou nunca é parecida com a daqui neste modo de agir e de pensar. As paisagens são as mesmas, porém a disciplina e a organização que lá existem, aqui e agora, aos poucos, com muitas dificuldades, vão chegando para que aos poucos nós consigamos dar voos maiores,
e voos sempre mais plenos no rumo do progresso, no rumo do crescimento. Eu gostaria também de atentar que muitas pessoas, ao ler a obra, precisam fazer um contexto de toda essa mensagem, porque muitas pessoas dizem e têm uma maneira de ver que ao chegar ao mundo espiritual tudo se transforma. Não é verdade. André Luiz passou pelo umbral, viveu vários anos, depois de socorrido, agora ainda está em tratamento. Não é que ele se modificou, ele está começando a ver a vida de uma outra maneira. Isso é muito interessante nós fazermos uma observação. Continuemos a ler. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me havia proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me, então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Essa página, em especial, este inteirinho, nos convida a notarmos que o espírito, nas outras dimensões, continua tendo os mesmos sentimentos que tinha quando encarnado. Sente alegria, sente tristeza, sente dor, sente paz, sente felicidade, sente ressentimento e assim sucessivamente, mostrando para todos nós que a vida no mundo espiritual, como poderíamos dizer que vida no mundo espiritual é um termo que também deve ser usado para nós que estamos encarnados, porque esta dimensão não deixa de ser uma dimensão espiritualizada, uma dimensão espiritual, para outras dimensões mais sublimadas, nós somos um povo mais grosseiro. Para regiões mais grosseiras que compõem o planeta Terra, as duas dimensões subcrostais, a gente é uma matéria mais rarefeita. Fato é que tudo é mundo espiritual. Apenas mudamos de endereço, apenas mudamos de ares, porém, o que é que sentimos? O que é que temos a necessidade? Continuaremos a sentir e continuaremos a ter a necessidade também do outro lado. Eu gostaria também de fazer-me relembrar que o capítulo anterior foi o capítulo que você estudou conosco, que é quando ele vai pedir a Clarence uma vaga como médico. E chega no final da conversa, ele consegue uma pequena vaga de assistente de médico, ou seja, nem enfermeiro ele estava preparado para ser. Tinha que começar a varrer o chão, a limpar a latrina, começar lá de baixo. E isso para ele foi um choque, porque nós relembramos que André Luiz foi o espírito de Carlos Chagas, um grande sanitarista que passou aqui pela Terra. Um homem de uma inteligência muito grande, mas um homem que tinha alguns vícios que o comprometeu na sua última existência quando passou aqui pela Terra. Vamos continuar a nossa leitura. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes, delícias, não me enganavam.
minha mãe? Respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços, na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo recomendado. Eu gostaria, André, de fazer um comentário sobre essa parte, porque eu gostaria de mostrar o planejamento do mundo espiritual, como funciona essa parte psicológica no mundo espiritual. André Luiz acabava de ter uma grande decepção. Percebera que ele se imaginava ser um homem grande e de repente ele percebeu que no mundo espiritual ele não era ninguém. Ele não era uma pessoa tão importante quanto ele imaginava ser. Mas como a espiritualidade superiora sabia que André Luiz era uma pessoa importante para o trabalho do cristianismo, pela sua inteligência, pelo seu despertar, ele então recebe a visita naquele momento difícil da sua mãe querida, que vem em nosso lar, porque relembremos que ela não residia em nosso lar, ela residia numa esfera acima do umbral. E ela então veio para trazer-lhe conforto. É real. Nós notamos por esta passagem, porque o Espiritismo, por ser uma religião muito nova, comparado com religiões milenares, com religiões que já têm muitos séculos, o Espiritismo ainda está engatinhando na face da Terra. Pouco mais de 150 anos de existência, uma religião que nasceu no meio do século XIX, então ainda é muito nova. Mas nós notamos também um despreparo muito grande em nós, nos meios de nossa religião. Nós tivemos Allan Kardec, que apenas deu o pontapé inicial. Ele mesmo sabia e teve a humildade de reconhecer que ele não daria conta de trazer tudo, como Jesus Cristo, o enviado maior de Deus, o nosso Pai, a este planeta, também não disse tudo. Veio Chico Xavier, um outro grande espírito, deixou mais 500 obras para todos nós. Pronto. Aí é a base segura. E outros médiuns virão para aumentar os horizontes, comparado o que Allan Kardec, o que Chico Xavier e o que Jesus, cada um na sua época, já havia dito. Porém, hoje, nós notamos, é uma crítica construtiva, mas hoje nós notamos que no Espiritismo não tem aquele controle de qualidade do que está sendo publicado. Então a pessoa escreve um livro, escreve algumas páginas, acha que aquilo é bom, vira um livro. A pessoa recebe um romance mediúnico que às vezes o espírito se propôs a escrever, aquele romance mediúnico numa reunião de desobsessão em que o médium serve na condição da mediunidade de psicografia para aquele grupo. A pessoa acha interessante e publica aquele livro. Então hoje nós estamos no meio de uma religião coalhada de livros que não servem para nada. Além disso, obras como a de Nosso Lar estão sendo marginalizadas.
Obras de André Luiz, que foi Carlos Chagas, estão sendo marginalizadas. Obras de Emmanuel, que muitos espíritas renomados falam, aquele padre jesuíta está sendo marginalizado. Então nós estamos vendo que o que é sério e o que é confiável está sendo largado de lado. E livros que pregam, por exemplo, colônias do outro lado, que todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ficar de branco, todo mundo já não vai ter mais problemas, já não tem mais sentimento, já não precisa mais se alimentar, todo mundo sai volitando para lá, sai volitando para cá, todo mundo desencarna e já se torna um espírito de luz. Ora, nós temos que raciocinar. Nós estamos numa religião de livre pensamento agora. Nós não usamos isso a nosso favor, nós não passamos pelo crivo da razão e nós permitimos que tantas coisas que poderiam ser aproveitadas estão deixando de ser aproveitadas e estão surgindo mecanismos que só vêm comprometendo a nossa religião, tirando as atividades assistenciais e trazendo apenas congressos, isto e aquilo, que é muito importante sim, mas não é mais importante do que aprendermos com a prática a colocarmos ali no dia a dia a caridade em ação. O texto nos chama a atenção porque aquele grande homem que passou pelo Brasil, Carlos Chagas, naquele momento tornou-se uma criança. Lógico que de uma maneira figurada nas palavras, as emoções banhavam-lhe o coração. Ele voltou-se a relembrar a sua época de criança, quando então, nos momentos difíceis, a mãe estava ao seu lado. A emoção era tão grande e nós vemos agora a recomendação da sua mãe. Continuemos a leitura. Vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me ao seu lado e ela, cuidadosamente, ajeitou-me a fronte cansada. E em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações, senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho, tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos velhos trajos caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias, mãos trêmulas de contentamento. Acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. É interessante por esta página, porque tem muitos espíritas que acham que quando desencarnar vai logo já estar com a mãe, com o pai, com a esposa, com o marido, com a avó, com o avô. E por essa obra nós vemos que não é porque a gente tem família aqui
que vamos continuar tendo aquela unicidade de estarmos todo dia junto do outro lado. André Luiz chegou em nosso lar na condição de um órfão. Não tinha uma pessoa sequer para recebê-lo. Diga-se de passagem, ele ficou sofrendo durante 8 anos consecutivos numa faixa do umbral mais grosseira, mais densa, até que ele se lembrou de uma prece e, a pedido de sua mãe, que já era um espírito com uma envergadura espiritual maior do que a dele, pediu, intercedeu pelo filho tão amado. Então, às vezes a gente imagina que do outro lado a coisa é simples e a coisa do outro lado vai continuar sendo o que é aqui. E por aqui nós estamos notando que não é. E espírito do outro lado também tem saudade, vontade de estar junto. Agora, não é porque tem saudade, não é porque tem aquela vontade de estar junto, que lhe é permitido na hora que quer e do jeito que quer estar junto. No mundo espiritual, nas suas múltiplas divisões e dimensões, há sempre aquela organização. As leis divinas são imutáveis e são para todos, para ricos e para pobres, para esclarecidos e para ignorantes. É interessante, eu gostaria de repetir aqui uma frase que tanto me chamou a atenção para tentar desmistificar essa ideia de que os espíritos de luz só se apresentam de branco. É uma coisa interessante. Há uma frase que diz assim no movimento espírita: os espíritos de luz se apresentam de branco, os espíritos trevosos se apresentam de escuro. Eu gostaria de que nós, já que estamos estudando profundamente essa obra, passássemos a conhecer um pouco melhor o mundo espiritual. Nós aqui não estamos falando de uma condição de um espírito que está nas trevas. Nós estamos falando de uma condição de um espírito que está na 5ª dimensão, na dimensão da arte, da música, da filosofia. Reparem a maneira com que André Luiz viu a sua mãe. Olha que fato interessante. Ele diz assim: notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolado ao fio de neves, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Isso aqui é uma preciosidade para que se acabe essa ideia no movimento espírita que os bons espíritos só se apresentam de branco. Os espíritos se apresentam da mesma maneira que eles viviam aqui na Terra. A mãe de André Luiz tinha o rosto enrugado. Os cabelos pareciam fios de neve, porque eram brancos, devido à idade com que ela desencarnou. A mantilha, aquele chalezinho antigo que o povo antigo usava, azul às suas costas. Meias de lã, natural das pessoas de idade, porque sentem mais frio. Vestido escuro. É um detalhe que às vezes ninguém percebe. Porque nós temos aquela ideia de que espíritos superiores é igual Gasparzinho. Eles volitam, como o André diz, que eles volitam, muitos imaginam assim, e são de branco, transparente muitas vezes, não é? É como se os espíritos vivessem ou no nudismo, porque não tem roupa, ou se eles vivessem somente com roupas brancas, como se isso fizesse alguma diferença no mundo espiritual.
é importante nós começarmos a estudar profundamente, a reparar os detalhes, para nós vermos quanta fantasia existe no movimento espírita. Inclusive grandes oradores, inclusive expositores do movimento espírita, que não se atêm a estudar essas obras, como o André mencionou, acabam então criando verdadeiras fantasias, processos exóticos em torno de assunto tão sério, mostrando que o mundo espiritual nada mais, nada menos do que a continuidade daquilo que nós somos aqui na Terra. Nós hoje no Espiritismo, nós temos aí muitas pessoas bons para falar de amor, de caridade, de perdão, de virtude, de mazelas, mas hoje nós vemos um despreparo enorme para assuntos tão importantes e revelantes quanto o que estamos tendo a oportunidade de estudar todas as sextas-feiras através da TV A Caminho da Luz, com o programa Caminho da Luz e juntamente com a Rádio Clube de Itapira. Então acho que você, se está assistindo pela primeira vez, não tem problema. Você tem duas opções de assistir os nossos programas anteriores. O programa está na íntegra na parte de vídeos da nossa página e você poderá também encontrar todo o estudo de Nosso Lar feito até o presente momento no canal nosso, no canal da TV A Caminho da Luz do YouTube. Então temos aí duas opções para você que está conhecendo o programa agora. Você que é do Brasil, você que é de Portugal, às vezes você está na Europa, não pode assistir na sexta-feira devido ao horário, aí já ser de madrugada. Você tem a oportunidade no outro dia, ou quando quiser, de acompanhar pelo YouTube, pelo vídeo da parte da TV Caminho da Luz, assistindo na hora que lhe agradar. Vamos dar continuidade à leitura. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece. Meu filho, que longo tempo de separação, não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os tramites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e mares sem fim. Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. É interessante, não é? Aqui ele trabalha um tema que é sublimado, que é o tema da mãe. Certa feita, Kardec questiona qual o amor que nós tínhamos aqui mais puro, se assim poderíamos dizer, e ele diz que é de uma mãe para com um filho, ou de uma mãe para com uma filha.
Então hoje nós notamos que de fato a mãe é um ser sublimado em que, tirando alguns casos excepcionais que nós vemos por aí, de mães abandonando filhos em lata de lixo, colocando em sacola plástica, tirando alguns casos absurdos que nós vemos por aí, em regras gerais, as mães elas vêm dotadas de um sentimento inigualável. E muitas vezes a gente precisa perder ela para dar valor no esforço que tem para cada um de nós. Então, de fato, a mãe é esse ser sublimado que Deus confiou a tutela de nos guiar, de nos incentivar na vida, para que possamos sempre buscar o desenvolvimento intelectual e moral. A mãe começa a fazer-lhe um convite, a relembrar de Deus em todos os momentos, a nunca se esquecer do Pai, que tudo sabe, tudo provê, diante das nossas necessidades. Aí começa a nos dar uma visão da beleza da vida, nos ensinando os seus aspectos, nos mostrando as suas condições e dando a cada um de nós a certeza de que a nossa transformação depende única e exclusivamente de nós mesmos. Mas aquele momento era um momento delicado, porque quando ele começou a conversar com a mãe, ele começou a relembrar o seu passado. O tempo, o seu pensamento viajou no tempo. E é interessante que ele começou a desequilibrar-se. Natural. Porque nós somos espíritos que, ao sairmos da Terra, levamos muitas imperfeições para o mundo espiritual. Não só é verdade que ele mesmo menciona que o que fez com que ele sofresse no mundo espiritual fosse exatamente a condição dele ter cometido vários vícios, vários erros para com ele mesmo e muitos para com o próximo. Então essa visão começa a despertar nele aquele ressentimento novamente que ele tinha, os velhos costumes, os velhos vícios começavam a dar-lhe a ele um novo sentimento, porque estava diante da sua mãe e relembrava o seu passado, relembrava a sua condição no lar. E aquilo lhe gerava uma saudade, aquilo lhe gerava algo que ele sentia falta e que há muito já não tinha mais a oportunidade de se deparar. Vamos continuar a leitura para nós vermos um pouquinho mais o desfecho dessa mensagem tão bonita, que cada frase é uma pérola para nós analisarmos o que é a Terra, o que é o mundo espiritual. Continuemos. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando, mais estreitamente ao coração, falou carinhosamente. Veja, André, o que é o nosso pensamento quando não equilibrado. Ele sentiu melancolia. Um dos piores desatinos do homem é a melancolia, é a tristeza que invade o seu coração, é o desespero, é a ideia do vazio, porque não compreende Deus, não compreende a natureza. Esse é um dos grandes problemas das religiões, incluindo grande parcela delas, de não nos preparar para a vida após a morte. Porque que todas pregam a reencarnação, a sua grande maioria prega. Umas dizendo que vamos para o céu, para o inferno, para o purgatório,
outras dizendo que vamos ficar dormindo até o dia do juízo, mas que haverá o dia do juízo para a separação dos bons e dos justos, para que eles continuem a sua vida plena. Então o fato é que as grandes e tradicionais religiões que nós temos, o budismo prega a vida após a morte, o hinduísmo, da sua maneira, prega a vida após a morte, só que todas pararam no tempo. O que o catolicismo, com todo respeito, prega hoje é o que pregava na época de Santo Agostinho, que viveu no século V aqui na Terra. O que o hinduísmo prega hoje é o que se pregava na época de Jesus e é o que se pregava na época de 2, 3 mil anos atrás. O que se prega no budismo hoje é o que Siddhartha Gautama, o Buda, o príncipe indiano, pregava na sua época. Depois que ele desencarnou, não mudou uma vírgula. Então, depois que Martim Lutero desencarnou, a religião reformada parou no tempo. Depois que outros vieram, deram seu contributo e desencarnaram, parou no tempo. Então tem religião que está explicando há 3, 4, 5 mil anos a mesma coisa. Há 300, 400, 500 anos, a mesma coisa. Então hoje nós notamos que André Luiz chegou de uma forma despreparada, não é porque ele não era uma pessoa religiosa, até ia, mas só que a religião ensinava o seguinte: você vem um dia, você contribui, você já está quite com Deus, você já vai para um lugar bom. E hoje nós estamos vendo que, por André Luiz ter pensado dessa maneira, e por nós termos, a grande maioria, o mesmo pensamento de André Luiz, olha a maneira que ele chegou lá. Chegou diante da sua mãe, totalmente despreparado. Veio a melancolia, abateu o seu coração e desestruturou seu espírito. Nós vamos ver agora o que é uma orientação, não apenas de uma mãe, que muitas vezes passa a mão na cabeça do seu filho. Nós vamos ver a orientação de uma mãe sublimada. O que é uma mãe espiritualizada? Uma mãe que tem Jesus no coração. E é importante dizermos que a mãe de André Luiz não era espírita, não era nada. Era, provavelmente, pelo que a gente vê, que era católica mesmo, mostrando que não é só os espíritas que chegarão bem do outro lado e esclarecidos. Todos que tiver Jesus no coração e que tiver sua consciência tranquilo com seus ensinamentos, vai chegar do outro lado muito bem. Ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Eu queria dar uma parada aqui, porque só aqui, André, tem pelo menos umas 4 frases que merecem uma reflexão bastante aprofundada. Primeiro, ela chama a atenção das orientações que Clarencio deu a ele, que eram orientações que, apesar dele não ter aceito no íntimo, era de suma importância, porque era feita com muito amor e mostrava a ele quais eram os defeitos que ele tinha e aonde ele tinha que se melhorar. Segundo item que me chamou a atenção, ela disse que agora ele estava numa nova escola. Estando numa nova escola, ele teria que se aprofundar num novo estudo. Terceiro, que ela chama a atenção, é quando então tem que se trabalhar e muito o seu coração, olhar os seus defeitos e reparar as suas dificuldades. E em quarto, o que me chamou
a atenção é que ela, como mãe, dizia que ela passou a mão na cabeça dele em outros tempos porque ela não tinha condições de impor a sua vontade. Nós já vimos em capítulo anterior que o pai de André Luiz impunha muito, não permitia que a mulher falasse, não permitia que ela colocasse o seu pensamento e ela se escravizou dentro do lar. Trabalhou com muito amor, com muita alegria, mas ao mesmo tempo não pôde implantar no coração dele aquilo que o pai havia lhe implantado, mostrando o materialismo como uma essência. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Nós notamos por aqui, igual você fez essa colocação, é muito engraçado, não é? Nós aumentamos o tempo do estudo e mesmo assim o tempo se torna apertado. Um capítulo de uma obra como Nosso Lar, um parágrafo apenas como esse, da conversa da mãe de André Luiz com ele, dá uma palestra, dá um seminário, mostrando para todos nós que, de fato, nós ao chegarmos no mundo espiritual, não teremos uma mãe igual nós temos aqui, pronta para passar a mão na nossa cabeça, mas sim uma mãe espiritualizada nos mostrando que, se erramos, erramos, ergamos a cabeça, sigamos para frente, o trabalho não pode parar, não adianta ressentirmos o que não fizemos, não adianta ressentirmos o que erramos. Passado é passado, nós temos que nos preocupar e não no presente não fazermos o que fazíamos ontem. Esse é o grande problema, porque tem pessoas que estão presas há 30, 40 anos atrás. Passou. Depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Hoje ele estava tendo a oportunidade de se deparar com uma grande lição. Com a lição de que quando nós vivemos aqui na Terra, seja nesta dimensão, seja numa outra dimensão, o nosso trabalho, o nosso compromisso é o mesmo. E esse trabalho e esse compromisso é crescermos em todos os sentidos. É evidente que o crescimento intelectual é mais fácil do que o moral, mas está na hora de começarmos a continuarmos crescendo intelectualmente e também moralmente, para que possamos dar voos cada vez maiores. Nós vamos então para nosso último parágrafo, para que nós possamos então tecer os comentários finais. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando meu coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Mostrando que o espírito do outro lado também se abraça, também se beija,
troca abraços carinhosos. Queridos amigos, talvez a maior surpresa, ou com certeza a maior surpresa, que aquele que desencarnar, consciente que desencarnou, porque não é todo espírito que vai desencarnar sabendo que desencarnou, não. Até para desencarnar tem que estar preparado. Todos aqueles que desencarnar consciente do fato, a maior surpresa para ele vai ser ver que do outro lado nada mudou para com aqui. É evidente, do outro lado melhora as coisas, mas continua tudo do mesmo jeito. E para podermos encerrar esse primeiro bloco, nós relembramos que realmente precisamos ler frase a frase e interpretar segundo as coisas que o mundo nos mostra, para entendermos um pouco melhor o que é uma cidade no mundo espiritual. Nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, nossos amigos que têm confiado no nosso programa, ao nosso querido Moi Pneus. Com certeza o nosso querido Júnior está sempre ali atendendo com muita alegria, vendendo os pneus Michelin. Eu tenho a certeza que você vai gostar muito do atendimento da equipe dele lá, que é uma equipe fantástica, fabulosa. Também o nosso patrocinador Casas Baioc da 15, nosso querido João Baioc, tem uma equipe fantástica, preparou para você belíssimas ofertas com referência aos móveis que lá tem para servir a sua casa. Vale a pena você fazer uma cotação de preço. Se você falar que você é ouvinte do programa A Caminho da Luz, você ainda ganha um desconto. Procure o João, diz que você ouviu a nossa propaganda, com certeza ele vai dar um desconto ainda melhor para você. Gostaria também de fazer um convite a você que tem loja, que tem empresa, que queira ser um colaborador da TV A Caminho da Luz e também do programa da Rádio Clube. Nos procure, vai ser com grande alegria ter a sua marca para que possamos então continuar o nosso trabalho levando sempre a mensagem de amor e de bondade a quem necessita. Não sai daí não, nós vamos e já retornamos já.